Esta é a trindade satânica vista por Pat Marvin Smith. O dragão, Satanás, o reino do anticristo e o anticristo simbolizado nesta ponta e o falso profeta. Esta é a trindade satânica que estará em grande atividade na terra no tempo da grande tribulação. Satanás, o reino do anticristo e o anticristo, o falso profeta, onde ambos estes personagens ficarão possessos do diabo em toda a sua fúria. Esta é a trindade satânica em Apocalipse 13, 1 a 18, vista de outra forma. O dragão, o anticristo e o seu reino, o anticristo simbolizado nesta ponta, e o falso profeta. E o seu fim é ser lançado no lago de fogo, Apocalipse 20 e verso 10. E este é o nosso estudo, as duas bestas do Apocalipse 13 e Daniel 7:20, o anticristo e o falso profeta. O anticristo está simbolizado aqui, e este é o homem que representa esta besta, este império, e este é representado pelo falso profeta, que até fogo faz vir do céu à terra. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez perante o Senhor nós estamos, aleluia, para lhe render o louvor, a adoração, a gratidão da nossa vida, aleluia. Pois o nosso coração está grato ao Senhor por tão grandes maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, glória ao nome do Senhor. Quando nós nos lembramos que andávamos perdidos, desgarrados, sem pastor, mas o Senhor, aleluia, aprova o Senhor, aleluia, revelar-se às nossas vidas e salvar as nossas almas. Glória ao nome do Senhor. E conforme Ele fez conosco, Ele quer fazer com todos à face da terra, porque Ele é o Criador de todos, aleluia, e ama a todos da mesma maneira. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem de glória para o Senhor e de grande bênção para a sua alma. Oremos pelo servo de Deus, para que Deus o inspire, aleluia, e lhe dê sabedoria para expor a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença, glória ao Teu nome. Ó Senhor, na Tua presença, Senhor, aleluia, nós nos esquecemos de tudo que nos rodeia, glória ao Teu nome, para pensarmos somente em Ti, glória ao Teu nome, e ao Teu nome dar a glória, dar o louvor, dar a adoração, aleluia, que a Ti pertence, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa salvação. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado pela Tua morte na rude cruz do Calvário. Mas eis que Tu não ficaste ali, nem tampouco no sepulcro, glória ao Teu nome. Tu ressurgiste com poder e glória e estás ao lado do Pai a interceder por cada um de nós. Bendito seja o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo, aleluia. É um Deus maravilhoso e poderoso, aleluia. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Inspira o teu servo, Senhor, na mensagem que ele tem para expor, aleluia. Glória ao teu nome. Abençoa aqueles que nos vão ouvir, Senhor, através destes canais. Abre o seu entendimento e o seu coração para que eles se rendam nas tuas
mãos. Glória ao teu nome, porque fora de ti não há salvação, Senhor. Tu és o único Salvador, és o único que deste a tua vida por nós. Glória ao teu nome. Nós te amamos, Senhor, porque tu nos has amado primeiro. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ó Senhor, abençoa, pois. Nós te pedimos, Pai querido, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez, chegamos ao seu lar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, nome que é nome sobre todo nome. Este glorioso Senhor, que é Deus revelado em carne, veio a este mundo pecador dar a sua vida no Calvário para salvar a humanidade e nos remir com o seu próprio sangue. Portanto, damos a Deus o louvor, a glória e a adoração que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Este é o dia que fez o Senhor e nos vamos alegrar nele. Vamos ouvir a sua Santa Escritura, que é o pão do céu para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Louvado seja Deus nosso Senhor. A mensagem deste dia também, como muitas outras, um assunto profético e de muita e grande importância, porque pode cumprir-se a qualquer dia nesta geração. Nós vamos meditar nas Escrituras acerca das duas bestas do Apocalipse, capítulo 13. E este estudo bíblico normalmente leva a ser explicado umas 6 horas. Contudo, neste programa, nós vamos resumir o assunto e falar o suficiente para a nossa informação. A leitura da Sagrada Escritura, como disse, encontra-se no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que nós vamos todos acompanhar. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao verso 18. Verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, é necessário que à espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E agora a segunda besta que se subiu da terra. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo: aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Estas são as figuras da mensagem que temos acabado de ler. A primeira besta e a segunda besta. É revelados esta besta aqui com o seu chefe, o anticristo, revelado nesta ponta de Apocalipse 13 e Daniel 7:20, o anticristo e o falso profeta. Nesta ponta pequena temos a revelação de um homem que liderará o mundo por 7 anos. E aqui, da mesma forma, este cordeiro enganoso da religião e até cristão, simbolizado também num homem, no falso profeta, que até fará vir fogo do céu à terra, à semelhança de Elias do Velho Testamento. Portanto, todo o nosso assunto é falado acerca destas duas bestas, destes dois homens que liderarão o mundo por 7 anos. E a leitura acaba com este número 666. E muito se tem falado sobre o significado deste número. E neste estudo falaremos apenas que ele significa que, sendo o número 6 o número de homem, 3 vezes 6 pode significar um atentado contra a Trindade divina. 666. Vamos então meditar em diversos aspectos da mensagem. Em primeiro lugar, a introdução. Em segundo lugar, quem é a primeira besta e o seu trabalho e de onde procede. Em terceiro lugar, quem é a segunda besta e a maior mentira do diabo no tempo do fim. E em quarto lugar, o controle económico do mundo com a marca da besta e o sofrimento dos povos. E todos aqueles que não receberem a marca da besta ou são mortos ou andam fugidos. Introduzindo a mensagem. Nesta leitura bíblica encontram-se em destaque 2 visões de João sobre 2 animais que representam algo muito importante para todos nós e que precisamos, com a ajuda de Deus, saber o que estas figuras representam. Em parte já dissemos, mas vamos continuar. Na primeira visão é sobre um dragão que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, ou a besta que sobe do mar, etc., com 10 diademas nos seus chifres e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Portanto, isto é uma pessoa que se vai revelar num homem no tempo do fim, blasfemando e lutando contra Deus. A segunda visão de João, ele vê subir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como fala o dragão. Estes 2 homens representam 2 tipos de impérios a nível mundial, o império político e o império religioso. E também os 2 líderes desses 2 impérios, ou seja, um na política e outro na religião, que governarão o mundo por 7 anos. Ao longo da história do mundo sempre houveram homens com essa ambição de governar o mundo, de liderar o mundo. E muitos dos impérios do passado e seus líderes tiveram na história do mundo o seu cumprimento profético, segundo a revelação de Daniel capítulo 2 e de Daniel capítulo 7. E também estes, no seu tempo, terão que aparecer nas cenas políticas religiosas e religiosas do mundo para dar prosseguimento à profecia que Jesus revelou ao seu servo João e que seria para que a Igreja tivesse conhecimento e fosse bem-aventurada. Apocalipse 1 e verso 3. São passados quase 2000 anos que João recebeu esta revelação.
esta mensagem de Jesus Cristo e ela nunca se cumpriu na história do mundo. Portanto, terá que ter um cumprimento. Mas agora, a própria situação do mundo atual, 2015, deixa transparecer que a manifestação destes dois impérios políticos e religiosos e os seus líderes estão para tomar lugar nesta geração. Tudo o que as Santas Escrituras afirmam tem que ter o seu cumprimento, porque são a palavra de Deus. E os impérios do passado aconteceram porque assim estava previsto na Bíblia Sagrada. E nesta introdução vamos ver histórica e profeticamente a aparição de alguns impérios e líderes do passado e também o seu fim. Por exemplo, a história ensina que 15 séculos antes de Cristo, o Egito, com os seus faraós, era a potência que dominava o mundo de então. No 7º século antes de Cristo era o Império Babilônico que governava o mundo de então, particularmente no Médio Oriente. Quando este império caiu, veio o Império Medo-Persa. Quando este terminou, veio o Império Grego, cerca de 300 anos antes de Cristo. No tempo do nascimento de Jesus Cristo, quem governava o mundo era o Império Romano. Nós vamos ver uma estátua e alguns animais que revelam exatamente aquilo que foi dito, revelado por Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7. Esta é a história profética dos 4 impérios mundiais simbolizados desde 606 a.C. até ao presente século XXI. Daniel 2, 31 a 44. Aqui temos o Império Babilônico simbolizado na cabeça. O Império Médio-Persa, simbolizado no peito de prata. O Império Grego, simbolizado aqui no ventre. O Império Romano, simbolizado nas pernas de ferro. E o Império Romano restaurado, simbolizado nos pés da estátua de ferro e de barro, ou seja, a Europa. E deste lugar temos aqui uma pedra que significa o reino da pedra, o reino de Cristo. Aqui está escrito, quando vier Jesus, ele desfará todos estes reinos e implantará o seu reino por 1000 anos. Deste lado direito temos, em Daniel 7, 3 a 8, da mesma forma, o Império Babilônico simbolizado neste caráter, o Império Médio-Persa neste, o Império Grego neste leopardo com 4 asas e também o Império Romano neste animal espantoso. E aqui temos a ponta número 11, o Anticristo, que aqui está revelado neste homem. Portanto, temos aqui a história dos impérios desde Daniel até que Jesus Cristo volte para o milénio. Naturalmente, quando Jesus Cristo morreu, o Império Romano morreu e ressuscitou. O Império Romano estava, digamos, ainda não no seu auge, mas estava crescendo até o ano 476, depois dissipou-se, mas nunca foi conquistado por ninguém. De maneira que tornou-se em diversas nações da Europa. E ao longo do caminho veio a Era da Graça e sem império. Veio a Era da Graça, o conhecimento do Evangelho, a pregação do Evangelho, mas agora, nos pés da estátua, temos o Império Romano restaurado, ou seja, a Europa reunificada. Assim, meus amados, nos tempos mais recentes, Napoleão tentou também conquistar o mundo, mas o seu sonho terminou em Waterloo, em 1815. Mais recentemente ainda, levantou-se Hitler na Europa para conquistar o mundo, mas o resultado foi uma Europa destruída em diversas partes do mundo e 60 milhões de pessoas mortas. E neste século presente, no século XXI, tudo nos indica que o mundo desta vez se prepara para receber então estes dois impérios mundiais, político e religioso,
da mensagem que foi lida, cujo tempo de governação serão apenas 7 anos, ou seja, o cumprimento da última semana profética de Israel, a semana número 70. E desta vez estes impérios e seus líderes se formarão sem um único tiro, como temos visto até agora, porque é uma conclusão profética a Europa reunificada. Nós temos uma Europa atualmente com 28 nações juntas, 28 Estados, e alguns estão esperando serem integrados. Pois, acerca deste assunto bíblico das duas bestas e dos dois líderes, muitos têm falado e muitos têm escrito e muitos têm ensinado. Vem por mim o dia em que esta profecia vai ter o seu cumprimento e nessa altura não haverá ninguém que possa falar a verdade quando a profecia for cumprida. Quando estes dois líderes vierem para o mundo, não haverá alguém que possa falar a verdade, a não ser aquilo que eu vou explicar dentro de pouco tempo. Mas, entretanto, vamos ver como está a Europa. Este é um mapa do Império Romano em expansão desde 264 a.C. até 133 a.C. E este segundo mapa é o Império Romano no seu auge em 117 anos Domini, isto é, no tempo da Era da Graça de Cristo. Aqui é a expansão do Império Romano, a maior parte da sua expansão encontra-se aqui até que caiu em 476 e nunca foi conquistado por alguém. E esta é a composição dos Estados Unidos da Europa atual. Em 1967 estas nações se agruparam, depois em 73, depois em 81, depois em 1986 veio Espanha e Portugal, 1995 mais 3, 2004 mais estas todas, e depois em 2007 estas e a antiga República Jugoslava e Macedónia, Croácia e a Turquia estão esperando ser agrupadas e muitos outros. Portanto, a Europa está reunificada sem um tiro, mas ainda não está completa. Eu creio que a conclusão profética do renascimento da Europa, ou do Império Romano restaurado, começou no meio do século XX. A mitologia da Europa, em semelhança com a besta de Apocalipse 17, 1 a 7, aqui nestas fotos. Aqui temos a estampa do Parlamento Europeu, a Europa montada, a Europa quer dizer que é uma mulher. A Europa montada no touro mitológico Zeus e a besta de Apocalipse 17. Aqui temos, noutra foto, a mesma mulher chamada Europa no touro chamado Zeus. E aqui temos, no Apocalipse 17, um simbolismo parecido com a Europa. Portanto, o que estamos falando acerca da besta que saiu da terra, capítulo 13 do Apocalipse, está aqui revelada e também no capítulo 17. Este império político, com o império religioso assentado sobre o poder político, tem como chefe o anticristo revelado nesta ponta. Gostaria que tomassem em consideração as palavras que já foram ditas e vou voltar a falar, que muitos têm ensinado acerca deste problema das duas bestas que aparecerão logo após o arrebatamento da Igreja. E quando elas aparecerem, não há ninguém que explique com verdade aquilo que se está passando, a não ser aquilo que eu vou falar dentro de pouco tempo. E não há ninguém porquê? Porque a Igreja de Cristo, a Igreja dos redimidos pelo seu sangue, já não estará mais na terra para o fazer. Eu creio assim. Há outros, contudo, que creem que a Igreja passa pela grande tribulação. Contudo, nós aqui temos feito estudos baseados na Santa Escritura, que tudo nos indica que a Igreja não passará pela grande tribulação. E, portanto, o Espírito Santo, que falava através dos seus servos, não o pode fazer. Porque o Espírito de Deus
falava através dos servos de Deus. Jesus próprio disse: não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Louvado seja Deus. Então a Igreja de Cristo teria sido arrebatada ao céu, como está escrito em João 14, 1 a 3, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e 1 Coríntios 15, 50 a 52. Uma vez que a Igreja de Cristo foi arrebatada ao céu, quem falará na terra para levar o povo ao arrependimento? Os pregadores que haverá nesses tempos estarão somente em Jerusalém, embora possam ser vistos por todo o mundo através da televisão. E são as chamadas duas testemunhas de Deus. E no fim de 3 anos e meio, até eles próprios vão ser mortos pelo Anticristo. E quando estiverem 3 dias e meio mortos, pois não permitirão que sejam enterrados, eles ressuscitarão e serão levados para o céu. Realmente, haverá ainda um anjo que, voando pelo céu, como ia falando, pregará em toda a terra e em todas as línguas o Evangelho eterno, mas eu não sei por quanto tempo o poderá fazer. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Entretanto, enquanto a Igreja de Cristo está na terra, é o melhor tempo de ouvir o Evangelho e evitar as tragédias que vêm sobre a terra e descritas nesta mensagem. Assim, este princípio, desejamos deixar o nosso conselho de advertência. Tome, portanto, a melhor decisão, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Isto porque não só a morte nos pode bater à porta de um momento para o outro, como também Jesus se pode manifestar de um momento para o outro e arrebatar ao céu os redimidos pelo seu sangue. Portanto, ouça esta mensagem até ao fim e prepare-se para sair da terra para o céu, porque há no céu uma cidade preparada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, e essa é a morada para onde vão os crentes, é a casa do Pai, que Ele diz: eu vou-vos preparar um lugar, e virei outra vez e vos levarei para esse lugar, para que aonde eu estiver, vós sejais também. Mas Ele deixou a João um aviso de que nessa cidade não entra nada que contamine. Apocalipse 21 e verso 27. É uma cidade de ouro com cerca de 1500 milhas quadradas, de talvez 2200 quilómetros quadrados. Nessa cidade, que é a casa do Pai, não pode entrar nada que contamine. Portanto, as pessoas têm que ser perdoadas, salvas, santificadas e redimidas com o sangue de Jesus. Você quer entrar nessa cidade? Você tem que passar por este processo de salvação e de santificação. Alguém poderá dizer: e então aqueles que foram salvos no último dia, na última hora, na cama de um hospital, já não podem fazer nada? Para esses também há misericórdia, porque exatamente por isso não podem fazer nada, mas podem aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Vamos ver essa cidade. Quando os cristãos partem à eternidade, de uma ou de outra forma, eles vão para a casa do Pai. Uma cidade de ouro com cerca de 2200 km quadrados, ou cerca de 1500 milhas quadradas, aonde Jesus Cristo foi preparar um lugar. Está você preparado para entrar aqui? Aqui, disse Jesus, não entra nada que contamine. Assim se expressou Jesus na Escritura. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, em verso 27. E eu tenho que forçosamente fazer esta pergunta ao meu amado que me escuta, à minha querida senhora: será que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você dirá: eu tenho a certeza disso, graças a Deus. Outros dirão: eu não sei. E se não sabe, no final deste estudo,
nós faremos uma oração por si, para que tenha o seu nome escrito antes de partir à eternidade. Porque se não estiver, em qualquer dia que partir à eternidade, não vai para este lugar que Jesus lhe foi preparar. E tudo por quê? Por causa de algumas palavras que deviam ter saído da nossa boca e não saíram, como aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, aceitar o seu precioso sangue redentor e fazer confissão dos seus pecados a Deus. Tão fácil como isto. E naturalmente, quando uma ovelha vem para o pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, então deve ouvir e obedecer à sua palavra. Então, a descrição desta cidade de ouro, deste glorioso lugar para onde vão todos os cristãos de Cristo, ela é descrita neste capítulo 21 de Apocalipse como sendo aquele cubo de ouro com cerca de 1500 milhas quadradas. E sendo que ali não entra nada que contamine, pergunto qual é a nossa situação espiritual. E se for hoje o último dia da sua vida ou da minha vida, pergunto, é você uma pessoa salva por Jesus Cristo? É você uma pessoa regenerada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo? É você uma pessoa redimida pelo sangue que Jesus Cristo, Deus revelado em carne, verteu na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade? Se assim não é, peça hoje o seu perdão a Deus e aceita Cristo Jesus como o seu Salvador pessoal e tudo mudará. Por favor, acorde, o tempo da igreja sair da terra pode estar muito breve. E depois vem ao mundo um tempo de sofrimento sem par na história da terra, como disse Jesus em Mateus 21, 24, verso 21 e verso 22, chamada da grande tribulação. Nunca houve igual, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De maneira que você está a ver o que vai ser a grande tribulação, não queira ficar para esse tempo. Tomemos atenção ao conteúdo da mensagem. Segundo lugar, a primeira besta, ou seja, o império político e o seu líder, o anticristo e o seu trabalho, além daquilo que já temos dito, toma atenção no que vai ouvir. Antes de entrarmos neste assunto, é importante considerar que o livro de Daniel refere também vários impérios do passado, como já temos visto, e com vários animais simbólicos desses impérios e que, de alguma forma, estão ligados ao Apocalipse de João. O facto é que, em Daniel, existem partes desse livro que só se cumpririam no tempo do fim. E, em conjunto com o Apocalipse, chegar-se à conclusão que esses dois livros nos informam do tempo do fim da era da graça de Deus. O facto é que Deus disse a Daniel que aquelas palavras estavam fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 12 e verso 9. Contudo, Deus disse a João, em Apocalipse 22 e verso 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E eu creio que já há algum tempo atrás, este tempo se está cumprindo, particularmente com o regresso de Israel à sua terra em 5 de maio de 1948. E Deus também não vê o tempo como vê o homem, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3 e verso 8. Mas a resposta a este assunto está em Oséias capítulo 6 e verso 2. A história profética de Israel resume-se a 2 dias e ao terceiro dia ele ressuscitará Israel, ou seja, no terceiro milénio. De maneira que estamos pensando que Jesus Cristo pode manifestar-se dentro de pouco tempo. E esta mensagem começa pela visão de uma besta que subiu do mar e com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Portanto, temos aqui um caráter que luta contra Deus e tudo o que é de Deus, blasfemando da existência de Deus. E este espírito está por todo o mundo. O cristianismo nestes dias está sendo atacado como nunca. Tudo o que é de Deus desaparece das coisas públicas, tem que desaparecer, porque não querem que
algo da Bíblia interfira com as leis dos homens aqui nesta pátria. De maneira que tudo o que é de Cristo, há uma luta terrível nesta pátria e pelo mundo fora. E esse é o espírito do anticristo que já há muito está na terra. E antes de continuar, vejamos que esta besta em consideração é diferente do dragão de Apocalipse 12 e Apocalipse 20, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. E nestas escrituras, este dragão simboliza o diabo, a antiga serpente como ele é visto antes da batalha do céu. Vejamos em primeiro lugar a aparência destas 3 bestas em diferentes textos e diferentes atividades. E nós vamos ver exatamente agora as 3 diferentes bestas que ia falando. A besta do Apocalipse 12, 3 e 22, o dragão. A besta do Apocalipse que estamos falando, capítulo 13, verso 1 ao verso 11. Este império, com o anticristo aqui revelado nesta cabeça, nesta ponta. E aqui temos o império religioso, aqui apoiado no império político, a besta de Apocalipse 17, com o anticristo simbolizado nesta ponta. Primeiro lugar, a aparência do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, em Apocalipse 12, verso 3, na batalha do céu, esta configuração do diabo é vista também em Apocalipse 20, verso 2. Segundo, a aparência ou configuração da besta de cor de escarlata, também com 7 cabeças e 10 chifres, de Apocalipse 17. E sobre esta besta se assenta uma mulher prostituta, também vestida de púrpura e de escarlata. Esta besta representa também o Império Político Universal e a mulher sobre a besta representa a religião idólatra importada de Babilónia e continuada por Roma. E na grande tribulação será a mistura de todas as religiões, liderando o mundo religioso com o falso profeta. E, em terceiro lugar, a besta do Apocalipse 13 e verso 11, tem também essa configuração diferente. Ela também tem 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando domínio universal e soberania imperial nos chifres e diademas. Mas esta besta é representada por Jesus e João como sendo um conjunto de 4 animais simbólicos de Daniel, ou seja, esta besta tem, além de 7 cabeças e 10 chifres, um nome de blasfêmia. E tem então esta besta a semelhança de leopardo, os pés de urso e a boca de leão, e o poder do dragão nesta besta. Eu creio que todos nós devemos dar atenção exatamente à configuração da besta, porque esta configuração de 3 animais numa só besta, cujo dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio, Apocalipse 13 e verso 2, ela representa esse império mundial político e o seu líder que se levantará após o arrebatamento da Igreja. Mas este conjunto da besta, dos 4 animais na besta, melhor dito, significa que quando ela se manifestar, ela é oriunda dos antigos impérios representados em Daniel 7, como sendo o Império Babilônico, simbolizado no leão. O Império Medo-Persa, simbolizado no urso. O Império Grego, simbolizado no leopardo. E o Império Romano, no seu poder destruidor, como já temos visto. Em outras palavras, as regiões que eram ocupadas por estes impérios, Médio Oriente, Europa, Ásia e África, será a região da manifestação e composição deste império e do seu líder que alastrará a todo o mundo, e esse líder mundial é o anticristo que estamos vindo a falar na ponta pequena, numa das cabeças representativas do império a nível mundial. Este antigo, melhor dito, este anticristo liderará
um conjunto inicial de 10 reis ou nações da região destes antigos impérios. Eu creio assim. E simbolizados nas 10 pontas desta besta, que atualmente se encontram juntas outra vez na Europa reunificada, como temos vindo a falar. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, o antigo Império Romano agora restaurado, como já temos visto. E em Daniel 7, verso 7 e verso 8, do meio dessas pontas brotou então aquela ponta pequena, cujos olhos de homem falava grandiosamente também, ou seja, uma pessoa erudita, um líder fora do vulgar. Essa ponta pequena, esse homem, esse anticristo, liderará, em primeiro lugar, 10 nações oriundas daquele lugar da Europa, do Império Antigo, Império Romano, que agora está sendo restaurado. E esse líder é visto em Apocalipse 13 e verso 3 como uma das cabeças da besta ferida de morte, cuja chaga foi curada. Cuja chaga foi curada. Ou seja, o anticristo será morto e ressuscitará. Com verdade ou com mentira, isso é o que vai acontecer. E dito no mundo, finalmente isso está escrito na Bíblia. A sua chaga mortal fora curada. Isso simboliza a ressurreição, de uma ou de outra forma. Como vemos nesta foto há pouco tempo, descrita na leitura sagrada, esta besta é um conjunto de aparência de 3 animais simbólicos de Daniel 7, que nessa escritura representam vários impérios e com poder destruidor do 4º e último animal espantoso que simbolizava o Império Romano. Em Daniel 7, verso 7, diz que este animal espantoso tinha grandes dentes e de ferro e devorava e fazia em pedaços o que subjava. Este animal foi o simbolismo do antigo Império Romano na sua brutalidade. Em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 13, revela esse Império Romano restaurado e o seu líder, o Anticristo, a que o próprio diabo lhe deu o seu trono e grande poderio. Portanto, o poder de Satanás será transmitido a um homem, será transportado para um homem que liderará o mundo. O diabo não se vê por homens. É um ser espiritual que não se pode ver. Mas pode-se manifestar e entrar numa pessoa, e é isso que vai acontecer. Satanás entrará no Anticristo, como Satanás entrou em Judas, como está escrito. Louvado seja Deus. Naturalmente, todos os símbolos aqui descritos por João têm a sua explicação e aplicação em nós, além do que já dissemos, vamos dar mais alguma explicação do que eles significam. E eu creio desta forma que estou falando e vou falar. Primeiro, João viu a besta que saiu do mar, subindo do mar. E neste caso seria o mar Mediterrâneo, de onde sobe esta besta. Ela simboliza, contudo, nações. O mar simboliza povos. E povos, creio eu, ingovernáveis. Apocalipse 17, verso 1 e 17, verso 5, em relação com a prostituta que se assenta sobre as muitas águas que vistes, o anjo dá-lhe a resposta que essas águas são povos, nações e línguas. Portanto, esse mar simboliza nações dessa região. Portanto, esse mar simbolizam povos, nações e línguas. Segundo lugar, as 7 cabeças simbolizam domínio universal dessa besta. Terceiro lugar, a besta tem também 10 chifres com diademas e que simbolizam poder e soberania imperial. E em quarto lugar, a besta é tida por um simbolismo do Império Romano restaurado com o seu chefe, o Anticristo, a quem Satanás deu o seu trono e grande poderio. Há quem pense que estes 10 chifres simbolizam 10 regiões do mundo. Isso é uma nova maneira de ver destes últimos dias.
Eu creio que esses 10 cifras simbolizam 10 reis ou nações do antigo Império Romano, agora restaurado, com 28 nações, como já temos visto, e outras estão para se unir. Portanto, vamos ver ainda uma outra fotografia. Como disse há bocadinho, esta ponta pequena do animal, revelado em Daniel 7, verso 20, revela para o tempo presente o anticristo. E nesta ponta era um homem, uma ponta com olhos de homem, cuja boca falava grandiosamente. Portanto, é um erudito que vem a seguir, e aqui está ele. E um dos seus nomes é o 666. Portanto, ele vem para governar o mundo inteiro, a começar pela Europa. Este mapa geográfico mostra-nos a região do antigo Império Romano, no seu auge, em 117 anos dónimos, isto quer dizer na era atual, na era cristã. Assim era o Império Romano, mas ele já não existe desta forma, porque foi todo partido aos bocados em nações. E como tenho dito, muitos líderes quiseram conquistar o mundo através de guerras e não conseguiram. Mas agora, para cumprir-se a profecia, este Império Romano está sendo restaurado. Em 2015 temos uma Europa já quase com a configuração do Império Romano do passado. Portanto, mais outras nações vão ser agrupadas e eu creio que este caráter do Anticristo vem de uma nação desta região agora restaurada. Falando acerca desta besta que liderará, em primeiro lugar, eu creio, o Império Romano restaurado, pelo menos 10 nações daquele Império e depois todo o mundo. O Anticristo é também revelado nas Santas Escrituras com vários nomes. Por exemplo, em Apocalipse 12, como temos estudado, encontra-se a visão de João sobre a mulher e o dragão, ou seja, Israel e o diabo. E nesta visão de João, em Apocalipse 13, verifica-se a trindade satânica como sendo o dragão, o antideus, o anticristo, o falso Messias, e o falso profeta, o anti-Espírito Santo. O dragão é a antiga serpente, o diabo e Satanás, como dizem Gênesis 3 e verso 1, Apocalipse 12 verso 9 e Apocalipse 20 e verso 2. Acerca do anticristo, ou aquele que se opõe a Cristo, ele nos é revelado em 1 João 2 e versos 8 e verso 22. Ali está o nome de anticristo. Mas esse líder da falsa paz, que enganará todo o mundo com a sua erudição, falava grandiosamente, com a sua astúcia diabólica, é conhecido nas Santas Escrituras com outros nomes. Vejamos alguns deles. Em Daniel 7, verso 7 e verso 8 é chamada ponta pequena, que arranca 3 pontas do animal, ou seja, 3 reis ou nações subjugadas por este líder. Em Daniel 8, 23 a 25 é conhecido como o rei feroz de cara. Em Daniel 9, verso 26 é conhecido pelo príncipe que há de vir. Em 2 Tessalonicenses 2 e verso 3 é chamado o homem do pecado, o filho da perdição. Em Apocalipse 13 e verso 3 é uma das cabeças feridas de morte que fora curada. E quanto ao seu trabalho, primeiro ele vem como homem de paz. Naturalmente, se não fosse assim não era recebido. Vem como homem de paz, paz humana, paz enganosa, para resolver os problemas do mundo em grande caos pelo arrebatamento da igreja e não só. Em 2 Daniel 9, verso 27, ele será o homem do concerto de paz com Israel e árabes e outros que durará apenas 3 anos e meio. Terceiro,
com este concerto, o templo dos judeus será construído, com este concerto de paz. Em quarto lugar, quando os judeus estiverem a fazer os sacrifícios da lei de Moisés, nesse templo, esse homem se dará a conhecer quem realmente ele é. Porque vai proibir os sacrifícios dos judeus e assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Daniel 9, 27, Daniel 8, verso 11, 2 Tessalonicenses 2 e verso 4. E nós vamos ver algumas fotos. Para chegarmos a uma conclusão acerca do anticristo vir e se assentar no templo de Deus, vamos dizer estas palavras que aqui estão. O que disse Jesus aconteceu. Não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24, verso 22. E o arco de Tito em Roma são também a resposta com gravuras de espelhagens do templo do Senhor, que agora não existe, foi destruído. Mas um novo templo tem que ser construído em Jerusalém para que o anticristo se assente nele. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. E neste tempo, 2015, tudo está preparado para que essa construção possa tomar lugar. Isto é profético e tem que acontecer. Jesus está voltando. E aqui temos a destruição em fotografia de Jerusalém. Cerca de 1.100.000 cadáveres foram retirados desta cidade. Aqui outra fotografia que nos dá uma ideia de como Jerusalém foi destruída. E aqui uma outra também. E como ia falando, o arco de Tito em Roma são também testemunha das pilhagens que os romanos fizeram na destruição do templo, como vemos aqui nesta fotografia, dentro do arco de Tiro, com o candelabro dos judeus, etc. Aqui uma outra fotografia ainda deste arco. E aqui embaixo temos então, temos que ter um templo reconstruído, porque ele não existe nestes dias. E aqui temos o anticristo, nesta figura, sentado no templo. O anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Mas atualmente este templo não existe. Mas tudo está preparado para que o processo de paz possa continuar e produzir os seus frutos, como diz a Bíblia, e depois vir os graves problemas sobre o mundo, quando este homem se assentar no templo de Deus. Assim este homem, chamado Anticristo, aquela ponta pequena de Daniel 7, virá com poder satânico e como homem de paz, enganando todo o mundo durante 3 anos e meio. Este homem, que creio começará o seu reino com 10 nações da Europa, virá governar o mundo inteiro. E logo após dessecrar o templo em Jerusalém, fará que o mundo entre num conjunto de batalhas que arruinarão a terra e culminará com a batalha do Armagedão. E nesse tempo eu creio que ele fará de Jerusalém o seu quartel-general, mas ele será morto, possivelmente por um judeu. E creio que no meio da grande tribulação, quando ele se intitular Deus. Mas vai também ressuscitar. Como? Com a permissão de Deus através de Satanás? Este é um ponto que parece que ninguém sabe. Mas a cabeça ferida de morte vai ser curada. Apocalipse 3 e verso 3. E o verso 12 afirma que a sua chaga mortal fora curada. E é a partir daqui que o mundo terá que adorar esta besta. Ou então as pessoas morrerão. Será imposto o culto ao imperador, como no tempo antigo, que é o próprio diabo encarnado nesse homem. Nesse seu trabalho diabólico haverá uma grande perseguição aos judeus e àqueles que naqueles dias se afirmarem como cristãos. Em Apocalipse 17, verso
13 e verso 7 diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi permitido a este homem fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu não creio que a igreja está aqui, mas sim aqueles que confessam Cristo como seu Senhor no tempo da grande tribulação, porque a igreja foi arrebatada antes da tribulação. Mas no Apocalipse vão haver muitos que se vão entregar a Jesus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isto quer dizer poder mundial ou universal. Também a sua procedência, ela nos é revelada nas Escrituras como sendo o príncipe do povo que destruiu Jerusalém. E o santuário dos judeus no ano 70 na era cristã, como dizem Daniel 9, 26 e Lucas 19 e verso 46. Esta profecia de Daniel, e confirmada por Jesus Cristo, teve o seu lugar histórico, mas ainda se não cumpriu na sua totalidade. Embora Jerusalém fosse destruída, o templo foi destruído, o povo levado cativo até 1948, mas a profecia ainda se não cumpriu totalmente. Estou falando de Daniel 9, 26 e Lucas 19, 46. O povo do príncipe que há de vir já veio, mas o príncipe ainda não veio. E é esse príncipe que é esta ponta pequena, que é o anticristo, e virá do Império Romano restaurado. Eu creio assim, porque é assim que a Bíblia nos revela. Já lá vão quase 2000 anos e esse príncipe ainda não se manifestou, mas virá, conforme a Escritura, o príncipe que há de vir. Diga com a sua boca, é o príncipe que há de vir. E eu creio que, como está escrito, virá da região do antigo Império Romano, que foi quem destruiu Jerusalém. Foi o imperador Tito, outros chamam de General Tito, e naturalmente os exércitos romanos desse império. Naturalmente muitas dessas nações faziam parte desse império, hoje têm outros nomes. E esse homem de paz tanto poderá ser um judeu, como um sírio, como um árabe, como um italiano, como um espanhol, como um francês, como um inglês ou até um africano. Virá, eu creio assim conforme está escrito na Bíblia, virá, é o príncipe do povo que há de vir. Portanto, o povo já veio destruir o santuário e Jerusalém, e o príncipe daquele Império Romano agora restaurado, portanto eu creio que ele virá dessa região. O importante é que ele seja aceito pelos árabes e pelos judeus para resolver o problema da construção do templo. E aqui nós fazemos uma outra pausa. Segundo o que diz a Santa Escritura, tem que haver o templo construído em Jerusalém, mas a mesquita Dome of the Rock de Omar está no templo, no terreno do templo. Ultimamente tem surgido esta ideia de que ao lado do templo, 35 metros para o lado, é o real lugar do templo, e que isto pode vir a acontecer dentro de muito pouco tempo, que o templo possa ser reconstruído ou construído ao lado da mesquita, conforme temos falado noutro estudo anterior. E aqui temos, nesta outra fotografia, quase a mesma configuração da mesquita dos árabes e do templo exatamente em frente do portão dourado. Ora, para o anticristo vir governar o mundo e se assentar no templo, o templo tem que estar construído, e tudo nos indica que isso está para breve. Assim nós temos o Império Romano, agora quase restaurado na Europa, reunificada. Portanto, é tempo também do seu chefe
se manifestar um destes dias e fazer paz com os judeus e árabes para que o templo possa ser construído. Vamos ao segundo aspecto. Em segundo lugar do estudo, a segunda besta, o falso profeta e a maior mentira do diabo para o tempo do fim. Esta é uma outra besta, como já temos mostrado, com 2 chifres semelhantes a um cordeiro e que significa imitação da verdade, sendo engano religioso. Sendo engano religioso. Ainda que a Bíblia está cheia de advertências acerca dos falsos profetas, este não é o caso, porque este é um personagem totalmente diferente e único. E esta passagem das Escrituras, ao revelar o seu poder e astúcia diabólica junto do líder mundial político, conclui-se que ele é o líder religioso capaz de juntar todas as religiões e igrejas religiosas da terra e se tornar seu chefe, seu representante. Será também um erudito com poder diabólico como o Anticristo. E como disse no princípio, este estudo destas 2 bestas é apenas um resumo, devido à extensão da informação sobre o assunto. Mas vamos dar mais alguma informação e é suficiente para se entender que este personagem, quem é ele e de onde virá. Assim, em Apocalipse 13, verso 11 ao verso 18, aí é revelada essa besta e seu trabalho. E é terrível o trabalho desta segunda besta, que liderará as religiões do mundo num bloco só. Portanto, o seu trabalho, que é o maior engano universal e a maior mentira do diabo do tempo do fim, devemos tomar atenção àquilo que está escrito e que vai ser dito, além do que já foi lido. Toma atenção de que é nas religiões do mundo que se encontram ou concentram as maiores massas de povos e depende dos líderes a verdade ou a mentira, porque o povo, de um modo geral, é crente em alguma coisa. E a maior parte procura saber a verdade e ficam crentes do engano. As pobres ovelhas andam procurando saber aonde está a verdade. E os líderes ou as lideram na verdade, que é Cristo, ou no erro, que é de Satanás. Vejamos vários dos seus trabalhos enganosos e destruidores desta besta sobre a terra. E aqui, subindo da terra pode significar que seja oriundo da terra prometida. Vamos ver a sua fotografia outra vez. Neste quadro nós temos de novo o governo mundial, político e religioso revelado nas 2 bestas, Apocalipse 13, 1 a 18. De maneira que a segunda besta está aqui, no cordeiro, engano religioso, e no homem que faz vir fogo do céu à terra, no falso profeta, que tem tanto poder como este caráter que é o Anticristo, o poder de Satanás, que é a ponta pequena de Daniel 7:20, do império político mundial que este homem liderará. Ora bem, aqui temos o instrumento de justiça do Anticristo e falso profeta para quem recusar a marca da besta, o 666, Apocalipse 13, 15 a 16, Apocalipse 15, 2, e Apocalipse 20, verso 4. Muitos milhões de pessoas em todo o mundo vão ser mortos desta forma pelo governo mundial. Aqui está a guilhotina revelada em Apocalipse 13, 15 a 16, 15, 2 e Apocalipse 20 e verso 4. Este é o trabalho desta besta e deste falso profeta que mandará degolar aqueles que não adorarem o Anticristo nem a sua imagem. Neste quadro temos o Anticristo e o falso profeta, que começaram a governar o mundo a partir da Europa, e passados 3 anos e meio, o Anticristo se assentará
no templo em Jerusalém, segundo Tessalonicenses 2 e verso 4, conforme já temos visto, e o seu fim será o lago de fogo, Apocalipse 19 e verso 20. Este reinará na Europa, em Bruxelas, assim eu creio, que é a capital da Europa, é Bruxelas, e este reinará também em Jerusalém, e este se assentará aqui. Quando isto se der, nós então temos a segunda parte da grande destruição que vem sobre a terra. Portanto, uma sugestão acerca deste falso profeta é que ele poderá vir da terra prometida, a besta que serviu da terra, ou seja, o Médio Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, este personagem será um homem com grande influência religiosa do tempo até um anjo do diabo, porque os anjos podem manifestar como homens. É apenas um outro pensamento. E disfarçado de profeta, ou um Papa de Roma do tempo do fim, ou até um personagem religioso do passado, e que ressuscite pelo poder diabólico, porque finalmente aquela besta ferida de morte vai ser curada. Ou até um judeu de influência. O facto é que ele faz sinais e maravilhas, e engana com esses sinais e com essas maravilhas, porque até fogo faz descer do céu à terra. Portanto, o mundo vai ficar enganado, e os próprios judeus serão enganados por essa causa. Porquê? Porque eles procuram sinais, em vez de procurar o Senhor dos sinais, que é Jesus Cristo. Graças a Deus por aqueles judeus que hoje já estão pregando aos seus irmãos, porque se converteram. Prodígios são coisas fora do vulgar, porque finalmente Satanás, no anticristo, com todo o poder, fará sinais e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2 e verso 9. Sabemos nós o que é um prodígio? É uma coisa sobrenatural. E ambos estes líderes farão prodígios e enganarão o mundo inteiro. Porquê? Porque recusaram obedecer à verdade, que é Jesus Cristo. Mas em Apocalipse 16, em verso 13, diz que 3 espíritos imundos que saem da boca da trindade satânica, que vão por todo o mundo, eles fazem também sinais e prodígios. De maneira que há muitas pessoas que não entendem que as potestades do inferno enganam as pessoas, porque têm poder diabólico. Porque finalmente há quem creia que o anticristo poderá até ser Judas, que sobe do abismo. Apocalipse 11 e verso 7 e Apocalipse 17 e verso 8. Esta é uma sugestão de um teólogo contemporâneo. A maior parte do povo do mundo desconhece quem é Satanás, porque se o conhecesse, resistia-lhe. E os cristãos, para esses dias, resistiam ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, também podia fugir dos outros, se os outros tivessem conhecimento e não matavam, nem destruíam, nem roubavam, e tínhamos um mundo totalmente diferente. Mas estas almas não conhecem quem é Satanás, nem o poder dos demónios. Mas no Evangelho, Jesus o caracterizou como sendo o pai da mentira, em João 8, verso 44. Mas quem mente são os homens, não é o diabo. Quem mente são os homens e mulheres possuídos por esse poder diabólico. E não existe maior mentira do que no conceito religioso dos povos. Isto por falta de conhecimento da verdade bíblica, que é Jesus, o qual, o facto é que Jesus Cristo disse aos religiosos de Israel que eles tinham por pai ao diabo. João 8, em verso 44. Quem é então que mente? Os chamados homens de Deus eram filhos do diabo? O Senhor disse-lhes isto: vós tendes por pai ao diabo. Louvado seja Deus. O mundo está cheio de religiões e de enganos, uns por vontade própria e outros por falta de conhecimento da verdade bíblica, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a única verdade, o único caminho,
a única vida. João 14 e verso 6. Não há duas verdades, nem três, nem quatro, nem sete, ninguém. Há só uma verdade. E essa verdade é Deus revelado em carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E para dar prosseguimento à profecia para os últimos dias, e se manifestar esta besta imperial religiosa, cheia de engano diabólico, as religiões têm começado já há algumas décadas a organizarem-se. Desta forma, incrementam a apostasia bíblica com muitas reuniões para classificarem as religiões do mundo e seus líderes como diferentes caminhos para Deus. Como diferentes caminhos para Deus. Os líderes têm se juntado para proclamar a verdade deles, que é uma mentira de Satanás, dizendo que há muitos caminhos para Deus. Essa é a mentira satânica que hoje está nas religiões do mundo. Muitos caminhos para Deus. O Dr. David Reagan escreveu que eles afirmam que Deus se revela aos povos de diferentes maneiras, e com diferentes nomes, e com diferentes religiões, e que no final são todos irmãos. Não são meus. Eles serão todos irmãos, mas não dos cristãos. Louvado seja Deus. E que tem diferentes caminhos, e que Jesus Cristo é apenas um caminho. Essa é a verdade satânica dos últimos dias, para trazerem paz entre eles. Dizem que Jesus é um desses caminhos. Enfim, essa é a mentira, porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o Evangelho da salvação. E que estes líderes liberais do Conselho Nacional das Igrejas nos Estados Unidos e o Conselho Mundial das Igrejas condenam a atividade missionária por arrogante e anticultural, diz este Dr. David Reagan. Isto brada aos céus. Porquê? Porque eventualmente diz ele que esses líderes apóstatas vão ter êxito, ainda que temporário, quando o anticristo formar a sua própria religião, de Apocalipse 13 e verso 12, e cita a Escritura, referente ao falso profeta, diz a Escritura: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Culto ao imperador. Mas em relação com esta condenação da atividade missionária, dizendo esses líderes apóstatas do mundo que é arrogante e anticultural, essas almas estão cegas por Satanás, porque Jesus Cristo disse isto e ainda não terminou. O que nós dizemos é aquilo que Jesus Cristo disse: que este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes, em todo o mundo, e depois virá o fim. Mas estes líderes religiosos lutam contra a evangelização dos povos, a atividade missionária. É incrível. Isto é uma luta diretamente contra Deus. E Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, verso 15. Desta forma, o diabo quer parar a pregação do Evangelho com estes líderes apóstatas. Mas isso só será acabado quando Jesus Cristo vier para a terra pela segunda vez. Louvado seja Deus. E este pensamento de que há diferentes caminhos para Deus é exatamente o slogan que o mundo esperava para organizarem a paz do mundo. Um Deus com diferentes nomes e com muitos caminhos, mas não é o meu Deus, não é o Deus dos cristãos de Cristo. E assim não haverá guerras religiosas, e isto é o que no mundo vai acontecer por algum tempo. E está sendo organizado por estas duas bestas. Vamos ver algumas fotos de pelo menos 7 religiões das maiores do mundo. The one world religion, how it is coming together and how it relates to the return of Jesus.
como é que as religiões do mundo se relacionam todas juntas. E para a vinda de Jesus, aqui temos distintivos de 7 das maiores religiões do mundo. Nesta organização religiosa e política do mundo, muitas vezes temos mostrado este mapa. Isto está em construção pelo mundo inteiro. A paz que o homem produz vai terminar na maior tragédia da história. 1 Tessalonicenses 5, verso 3 diz: quando disserem há paz e segurança, surgirá então a repentina destruição. Temos a junção de políticos e religiosos do mundo. Aqui, por exemplo, temos judeus, temos o antigo Papa de Roma e os muçulmanos. Aqui temos diversos dos políticos envolvidos no processo de paz do Médio Oriente do passado. Aqui temos a besta religiosa que temos vindo a falar. Aqui temos fotografias das religiões todas juntas, pelo menos as maiores do mundo juntas, para formar o slogan de que há muitos caminhos para Deus e que Jesus Cristo é um desses caminhos. E aqui temos outra vez mais outros líderes religiosos incorporados neste processo religioso do mundo. Aqui temos o Anticristo, nesta figura, como temos vindo a mostrar, e ultimamente aqui temos o último Papa em 2015, o Papa de 2014, 2015, com diversos líderes religiosos, estão formando este bloco religioso que o mundo vai ver em ação num império religioso breve. E mais algumas fotografias atuais, em 2013 e 2014, mais um esforço dos políticos atuais deste tempo para o processo de paz entre israelitas e palestinos. Um dia esta paz humana tem que acontecer, mas como está escrito, vai trazer graves problemas. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Aqui temos o presidente atual, Obama, o primeiro-ministro de Israel e o chefe da autoridade palestiniana. E aqui também outra reunião de outros, inclusive o secretário dos Estados Unidos, e aqui, etc, etc. De maneira que estamos vendo o processo político e religioso do mundo em ação. Tomemos atenção, meus amados que nos escutam, de que estas coisas estão acontecendo é o cumprimento da profecia. Desta forma está a organizar o império religioso do mundo com a compreensão mútua de que há diversos caminhos para Deus e o mundo religioso come a comida que o diabo amassou, porque são uma enorme multidão, são um grupo maior. Contudo, ali não há nenhuma igreja de Cristo Jesus. Não há nenhum cristão de Cristo. Esta é a mentira, a maior mentira de Satanás para estes dias, e nós aqui estamos a tentar dar alguns conselhos e alertar para aqueles que desejam pertencer à Igreja dos Redimidos pelo sangue de Cristo, enquanto há algum tempo. Enquanto há algum tempo. Porque esta é a verdade. Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto tem que ser dito para que o mundo ouça. Aquilo que as religiões estão querendo fazer, inclusive a Roma, reunido com todos os outros religiosos, não é de Deus. É um engano satânico. O que é de Deus é Jesus Cristo, sendo o único caminho, a única verdade e a única vida. João 14, verso 6. Então temos que afirmar o que disse São Paulo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3 e verso 4. E nós estamos nos dias da maior mentira do diabo nas religiões e alertamos: fuja delas, fuja dela. E que as religiões do mundo estão planeando não é de Deus, mas humano e diabólico. Mas o mundo cego diz que isso é o que é bom para todos,
para todos serem irmãos. Mas o que dizem as Escrituras? Em Efésios 4, verso 14, diz que não devemos ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente. E em 1 Timóteo 6, verso 13 e verso 4 afirma: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Nada sabe, nada sabe, nada sabe. Em 1 Timóteo 4, verso 1, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Doutrinas de demónios. Estas doutrinas religiosas são doutrinas de demónios. Não é doutrina da Bíblia Sagrada, não é doutrina desta Santa Escritura, são doutrinas de demónios. Eles querem fazer a paz com as religiões. Está bem que façam a paz humana, mas nós temos a paz de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ponto final. Diga, ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, tomemos nota de que a mentira e a religião sempre andaram juntas, ou política e religião, melhor dito, sempre andaram juntas. E isto já desde o antigo Império Romano. E antes de terminar, vejamos esta foto, a foto da influência religiosa que os líderes políticos do mundo estão fazendo outros caminhos. Vamos ver de novo aquela foto. Meus amados, estas duas bestas, a política e a religiosa, terão o mesmo poder de Satanás. Falam como o dragão fala. E aqui temos os religiosos e os políticos no processo de paz para unir o mundo numa só confederação de religiões entre Roma e todas as outras religiões, dizendo que este é o único processo, a única maneira de fazer paz. Mas quando disserem há paz e segurança, sobrevirá então repentina destruição. Tomemos atenção àquilo que tem sido dito, para que evitemos o engano de Satanás nestes últimos dias e fiquemos firmes, embora os tempos sejam trabalhosos para o cristianismo. Muitos estão sendo massacrados no Médio Oriente e alguns outros por todo o mundo, até queimados vivos na África tem acontecido, outros crucificados no Médio Oriente. Estamos num tempo difícil para o cristianismo, mas ficamos firmes na palavra do Senhor. Realmente não existe no mundo religião com influência mundial como a religião romana e seu chefe. E o que o mundo desconhece em geral é que o Vaticano e a religião romana não é nenhuma igreja de Cristo. Tome nota disto. Isto não é ser extremista, é dizer a verdade. O Vaticano e a religião romana não é nenhuma igreja de Cristo, mas sim uma poderosa organização político-religiosa com o seu chefe de Estado, e que tem mais de 160 embaixadas por todo o mundo. A igreja de Cristo não é nada disto. De maneira alguma. A Igreja de Cristo não é política. A Igreja de Cristo segue as Sagradas Escrituras, o Evangelho da Salvação. A Igreja de Cristo não é nada disso, mas é um pequeno rebanho, Lucas 12:32. Diga, a Igreja de Cristo é um pequeno rebanho, Lucas 12:32, e que guarda a palavra de Deus, Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. Guarda para não pecar contra o Senhor. A Igreja de Cristo é um conjunto de igrejas locais por todo o mundo e o seu chefe, o seu Redentor, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a diferença. Vejamos pelo menos 7 aspectos desta besta religiosa que temos vindo a falar. Primeiro, esta besta é vista por João como vinda da terra, com 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e que representa um homem, um líder com imitação religiosa, engano religioso. Segundo, falava como o dragão, como Satanás, poder diabólico. Terceiro, exerce também todo o poder do anticristo, o poder do dragão. Quarto, impõe o culto à besta política, que tinha sido morto e que a sua chaga mortal fora curada,
imitação da ressurreição de Cristo. Quinto, faz grandes sinais como fazer fogo, vir fogo do céu à terra, e engana todo mundo com esses sinais, esses prodígios, à semelhança do profeta Elias, em 1 Reis 18, 22 a 24, e 2 Reis 1, verso 10 ao verso 12. Vamos de novo ver essa foto. Este caráter, a besta religiosa, simbolizado neste cordeiro. Aqui temos um homem, simbolizando este falso profeta, que até fogo faz descer do céu à terra e engana todo o mundo. Até os judeus vão crer que ele é ou como o profeta do passado, profeta Elias, que 2 vezes fez vir fogo do céu à terra. Meus amados, eu creio que nós estamos num tempo propício para estes 2 homens se manifestarem e a igreja ser arrebatada ao céu, porque eu creio que ela será arrebatada ao céu antes da grande tribulação. Portanto, com tais sinais, até os judeus poderão crer que ele é um profeta de Deus, sendo um servo de Satanás. Engana, diga engana. Isto é o prato de Satanás para os últimos dias, no meio das religiões e até muitos chamados de cristãos. Estão comendo o engano do diabo e assim crerão a mentira que é a verdade para eles. E disto o mundo está cheio. Sexto lugar, ele também ordenará que seja feita uma imagem ao anticristo, que depois que morreu e ressuscitou, agora o falso profeta vai ordenar que se faça uma imagem. E essa imagem falará e dará ordens de morte àqueles que não cultuarem o anticristo. Aqueles que não cultuarem a imagem, ela vai dar ordens para as pessoas morrerem. Então, segundo a tecnologia do presente, poderemos estar aqui contemplando o computador a nível mundial através da televisão e da internet. E essa imagem que fala, em sétimo lugar, porá ou imporá um número de código universal que controlará todo o controle económico do mundo de 3 formas: através do sinal da besta, 666, através do número da besta ou através do número da besta. Perdão, vamos dizer através do sinal da besta, através do número da besta, do nome da besta ou através do número da besta, que é o número 666, como diz Apocalipse 13, versos 17 e versos 8. Destas 3 formas. Um destes sinais as pessoas terão que receber para poder comer, para poder trabalhar, para poder viajar, para poder ir a um hospital, para poder ir a um médico, para fazer alguma coisa, qualquer negócio, as pessoas têm que ter este sinal, porque o computador não deixa fazer nada se não tiver esse sinal. Louvado seja Deus, nós não vamos fazer aqui um estudo sobre isso, que daria mais 1 hora de estudo. Portanto, essa besta representa um homem que será o líder das religiões do mundo e com poder satânico. E isto no tempo da grande tribulação, mas que há muito tempo este império religioso está também em formação. Assim, para termos uma ideia da sua procedência, saibamos que há muitos anos estes impérios políticos e religiosos estão nessa formação. E com o nascimento do Império Romano, conforme temos vindo, e outro no Conselho Mundial das Igrejas, agora transformado num conjunto de religiões mundiais e igrejas religiosas, incluindo os judeus, então isso está diante dos nossos olhos e podemos compreender o tempo em que estamos vivendo. Quarto lugar, o controle económico do mundo pela marca da besta e o sofrimento dos povos. Como acima foi dito, a imagem do anticristo falará e decretará a morte de todos aqueles que não receberem a marca da besta. Isto significa que tais pessoas resistirão até à morte para não serem marcadas. Apocalipse 13, verso 15 e verso 16. E aqui você vai ver como é que as pessoas vão ser mortas. O governo mundial, político e religioso revelado nestas 2 bestas do Apocalipse produzirá simplesmente morte. Este é o instrumento
da justiça do anticristo e do falso profeta para quem recusar a marca da besta. Apocalipse 13, 15 a 16, Apocalipse 15, 2 e Apocalipse 20, verso 4. Muitos milhões de pessoas em todo o mundo vão ser mortas desta forma pelo governo mundial. As guilhotinas em todo o mundo esperam todos aqueles que não obedeçam a estes dois líderes. Tomemos nota nesta informação que estamos dando, porque os cristãos que houverem nesse tempo serão simplesmente guilhotinados se recusarem a marca da besta. E a razão dos cristãos desses dias recusarem a marca da besta é esta, é que eles sabem que se a receberem, virão sobre eles as pragas do Apocalipse, que será um grande sofrimento. Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, vamos ver. Estas serão as 7 últimas pragas que virão sobre o povo que recebe a marca da besta. Temos aqui 7 últimas pragas, qual delas a pior? E esta, em especial, aqueles que recebem o número 666, ficarão com úlceras, como no tempo do Egito. Tomemos atenção aos avisos da palavra de Deus. Eu creio que naturalmente muitos andarão fugidos nesse tempo e passarão muito mal, porque não podem trabalhar nem comprar, se não for com a marca da besta, até que Jesus volte para o milénio. E também haverão muitas nações que farão guerra ao anticristo e não receberão a marca da besta. Nós temos um vídeo sobre esse assunto que pode ser visto. Entretanto, vejamos os 3 povos da terra na grande tribulação. Primeiro, a paz humana e os crentes da tribulação. Segundo, os seguidores do anticristo e o seu sofrimento. E em terceiro lugar, os resistentes do Apocalipse. Primeiro, com o arrebatamento da Igreja de Cristo, começarão então os 7 anos da grande tribulação. Segundo eu creio, e segundo milhões à face da terra creem da mesma forma, onde haverá 2 aspectos gerais dos acontecimentos e com 2 tipos de pessoas em evidência no mundo, ou seja, os tementes a Deus e os que seguem a Satanás. Como muitas vezes temos afirmado, a tribulação que vem sobre todo o mundo começa com o arrebatamento da Igreja e a manifestação do governo mundial com estes 2 líderes. Os primeiros 3 anos e meio do seu governo será um tempo de paz e confirmação da autoridade destes homens. E parecia que tudo ia muito bem. Mas no fim de 3 anos e meio, e com a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, em Daniel 12, 11, e Jesus confirmou em Mateus 24, verso 15, veio sobre todo o mundo os graves problemas dessa tribulação. É como temos dito em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Aí começa exatamente a grande perseguição do cristianismo daqueles dias que se converterão de 3 formas. Primeiro, em Mateus 25, 1 a 13, revela que 50% dos chamados cristãos atuais, antes do arrebatamento, eram virgens loucas e ficaram fora da porta. E que muitos, naturalmente, no tempo da grande tribulação, irão resistir ao anticristo porque conheciam a Sagrada Escritura e ficaram fora da porta. Segundo, depois com a pregação dos 2 profetas que pregarão em Jerusalém por 3 anos e meio, muita gente se vai converter, eu creio que por todo o mundo, mas particularmente Israel. E em terceiro lugar, com a pregação dos anjos voando pelo céu, como diz em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, haverão conversões por todo o mundo. Vamos ver um pequeno clipe acerca do arrebatamento da igreja e daqueles que ficaram. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
arrebatamento da igreja dar-se-á assim rápido. As pessoas nunca sabem quando isso pode acontecer, ou de dia ou de noite. Uma outra maneira das pessoas se converterem no tempo do Apocalipse é ouvindo os 2 profetas que Deus enviará do céu para pregar durante 3 anos e meio em Jerusalém. Outra forma do povo se converter para o mundo inteiro durante o tempo da grande tribulação é através dos anjos voando pelo céu com o Evangelho eterno, pregando a todas as nações, tribos e línguas. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Entretanto, segundo o nosso texto sagrado que foi lido, esta besta fará morrer aqueles que confessarem que Cristo é seu Senhor e não receberem a marca da besta. Nesse tempo, os crentes ficarão firmes e não negarem a Cristo, não usando essa marca, vão morrer desta forma, através da guilhotina, como já temos mostrado. E existem 3 passagens bíblicas dessas mortes que serão aos milhões por todo o mundo. Apocalipse 6, 9 ao 11 diz que João viu debaixo do altar as almas daqueles que foram assassinados, foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Em segundo lugar, em Apocalipse 7, verso 9 ao verso 14, diz que é uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas e nações e que vieram de grande tribulação, não é de grande tribulação, segundo a nossa Bíblia, ou segundo esta Bíblia, e que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Sobre este grupo, existe outra interpretação de que estes serão a igreja sofredora de todos os tempos, e outra interpretação é que estes vieram da grande tribulação. Terceiro, em Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20, verso 4, revela aqueles que foram guilhotinados às mãos do governo mundial e religião mundial. Segundo lugar, os cristãos, os seguidores de Cristo. Quanto aos que aderem ao governo mundial, aos que aderirem ao governo mundial, estes terão tudo o que precisarem na vida para fazer a sua vida normal. Mas eles têm que ser marcados com a marca da besta. E quando o fizerem, sabem que fazem, ou por outra, fazem um pacto com Satanás, com o diabo, e jamais poderão ser redimidos. Enquanto a igreja estava na terra, não quiseram receber o amor da verdade. Não quiseram receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas veio o tempo em que eles já não o podem fazer, porque o Espírito Santo não contende mais com eles, nem eles creem mais na Bíblia, nem creem em Deus, seguem o Anticristo, que é o matador do povo de Deus. De maneira que essas almas vão receber a marca da besta e estão eternamente condenadas. Primeiro, eles têm que receber o código da besta nas suas testas ou na sua mão direita. Segundo, somente desta forma poderão ter acesso às compras, ao trabalho, às viagens, ao negócio, aos hospitais, aos médicos, às escolas, etc. Tem que forçosamente ter o número da besta ou o número do seu nome, etc, etc. Então o resto da sua vida, que durará apenas 3 anos e meio da grande tribulação, nesse tempo de vida será de grande sofrimento por causa das pragas que já temos anunciado que virão sobre eles. Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11, diz que haverão pragas, em especial aquela praga que farão ampolas nas pessoas, como no tempo do Egito, aquelas úlceras na pele, etc. Será muito mau. Se as pessoas quiserem beber água, têm que beber sangue, etc, etc. Vai ser muito mau nesse tempo. O resultado desta ira de Deus vem pelas pragas de Deus em Apocalipse 16, verso 1 ao verso 2, que vamos ler. Leia com atenção, Apocalipse 16, verso 1 e verso 2 diz: E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
E naturalmente pode ler o resto em casa. Fez uma chaga má e maligna naqueles que adoravam a imagem da besta. Você quer ficar para esse tempo? Não fique, porque vai ser muito sofrimento. Acerca destas úlceras, diz no livro de Êxodo, verso 9, 8 e 9, no Egito, esta praga era a praga da sarna, que rebentava úlceras nos homens e no gado por toda a terra. Portanto, isto não é novo. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, vamos ver a resposta no outro lado. Finalmente, do pouco que foi dito neste estudo, é contudo o suficiente para nos alertar de que estas profecias estão em vias de conclusão, como o arrebatamento ou para o arrebatamento da Igreja. E naturalmente este assunto bíblico deixa-nos pensativos no que poderemos fazer para evitar estas graves consequências que vêm sobre o mundo. Isto é, aqueles que realmente são sinceros e que realmente querem evitar isso. Segundo as Santas Escrituras, todos nós temos que fazer decisões para o nosso futuro, seja ele na Terra, seja na eternidade. A nossa vida nem a nós pertence. Quando menos pensamos nisso, a morte bate-nos à porta. E é preciso saber de antemão qual é o nosso destino, se é o inferno em sofrimento ou se é a casa do Pai, onde Cristo nos foi preparar um lugar. Também precisamos saber se queremos enfrentar os tempos da grande tribulação ou se queremos estar prontos para o arrebatamento da Igreja. Jesus foi preparar para nós um lugar na casa do Pai, mas disse que nos havia de vir buscar para que não passássemos por esse problema. João 14, 1 a 3 e 1 Coríntios 15, 50 a 52. Não sejamos servos de uma religião. Tenhamos a Deus por nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para nos livrar da condenação eterna e nos livrar da ira futura. João 5, e verso 24, diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 Tessalonicenses 1, e verso 10, diz que Deus nos livrará dessa ira. No Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. Em 1 Coríntios 6, e verso 20, diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga, os quais pertencem a Deus. Você e eu não somos nós próprios. Pertencemos ao nosso Criador. 1 Coríntios 7, verso 23, afirma: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não seja servo de uma religião, nem do governo mundial, nem do governo religioso. Seja servo de Jesus Cristo, que pagou a sua salvação com a sua vida no Calvário. Atos 20, verso 28, diz que fomos resgatados com o seu próprio sangue. Pergunto, qual é a nossa situação? Somos nós salvos? Somos santificados? Hoje é o dia da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, hoje você pode ser salvo, se não é salvo. Se não é salvo e quer ser salvo, eu vou orar por si ao Senhor. Portanto, levante a sua mão e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra de que Jesus Cristo veio ao Calvário dar a sua vida por mim, para me salvar. Verteu o seu sangue para me purificar. Eu peço perdão dos meus pecados a Deus e recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro e o Senhor me proteja o resto dos meus dias. Salva-me, Senhor, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Você agora precisa, uma vez que é perdoado, precisa ser alimentado numa igreja local e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o Filho de Deus, que deu a sua vida, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Faça-o publicamente e você vai ser uma das pessoas mais felizes da terra. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.